Cara, agora tu se provar numa onda de consequência, que é chopo, brother. Assim, acho que é o que separa os meninos dos homens, tá ligado? Fala, rapaziada, bem-vindos ao terceiro episódio da série No Intervalo das Ondas. Cara, como a gente tá em época de Tahiri Pro, o evento tá acontecendo nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu decidi trazer uma das baterias mais épicas que esse lugar já viu, que foi entre o Hulk Gabriel Medina contra o GOAT do surf, Kelly Slater. Então, para contextualizar certinho, vamos do início. O Gabriel Medina, um dos novatos mais talentosos do mundo do surf, entrava no CT 3 anos atrás, no ano de 2011, com 17 anos, e naquela época ele entrou como convidado, já ganhando 2 etapas seguidas, e foi considerado uma das maiores promessas do surf e do Brazilian Storm. Brazilian Storm que naquela época, o Filipinho Toledo, Gabriel Medina, Miguel Pulpo, entre outros surfistas, tá ligado? Então era o começo de uma geração nova que estava chegando para dominar o circuito. A geração do Medina, a geração do Filipinho, do John também, que naquela época tava entrando com tudo no CT. E do outro lado a gente tinha o GOAT do surf, o maior campeão de todos os tempos, o Kelly Slater, que desde sempre foi um surfista excepcional. No vídeo passado dessa série eu falei que o Kelly Slater já em 98 já tinha 5 títulos mundiais, e nessa época a disputa do campeonato mundial estava entre Medina, Mick Fanning e Kelly Slater. Então esses 3 surfistas estavam na briga, sendo que naquela época, pra galera que é mais jovem, o Brasil não tinha nenhum título mundial, tá ligado? Justamente foi naquele ano que o Medina se sagrou campeão mundial. Então, cara, assim, foi o início de uma revolução absurda no mundo do surf. E antes do início do campeonato do Billabong Tahiri Pro, o Gabriel Medina já tinha ganhado 2 etapas. A etapa da Gold Coast, que era a primeira que começava naquele ano, a etapa de Fiji, e ficou em segundo no Rio de Janeiro. Então ele era o líder do ranking naquele exato momento, antes do Tahiri. E por outro lado a gente tinha o Kelly Slater, que naquele ano não estava dominando como nos anos anteriores, mas ele mesmo assim estava no top 5, sendo que seu melhor resultado tinha sido em Margaret River, uma das ondas mais pesadas do circuito mundial e da Austrália e do mundo, tá ligado? E agora vamos falar da onda de chopo, que pra quem não conhece, pra quem não é do meio do surf, é simplesmente, acho que é a onda mais perigosa e bizarra assim do mundo, tá ligado? Muita gente fala de Nazaré, muita gente fala de Pipeline, entre outras ondas, mas cara, eu acho que a onda do Tahiti sim, é a onda mais bizarra do mundo. Começando aqui, ela fica no meio do Oceano Pacífico, uma pequena ilha no meio do oceano. E essa onda ela fica bem pra dentro da bancada, tá ligado? E, cara, é uma bancada muito rasa de coral. E a onda ela quebra debaixo do nível do mar. Meio que ela faz tipo assim, ela engole, ela comprime, tá ligado? Cara, é uma parada muito louca. E essa onda castiga, essa onda ela machuca mesmo, ela mata, então é muito perigoso. Então, pra vocês terem em mente, cara, a onda do Tahiti é uma das mais bizarras do mundo. Só pra vocês terem uma noção, eu vou deixar uma imagem do Code Red que teve em 2011. Foi um código vermelho que eles deram, tá ligado, naquela onda. E tava, tipo assim, a onda tava quebrando entre 20 e 25 pés, tá ligado? Então, cara, foi um bagulho bizarro, tá ligado? E chegando na janela do evento do Tahiri Pro, cara, assim, foi muito louco, tá ligado? Porque o mar tava gigante. Se vocês quiserem ver, tem os bastidores que o GE fez, tá ligado? Com o Medina, ele falando que, cara, o mar tava bizarro, que foi, tipo assim, um dos dias mais loucos que ele já viu na vida dele. E que ele tava com medo, brother, porque... E óbvio que ele tava com medo, tá ligado? Porque o mar tava bizarro. E ele ia contra o Kelly Slater, que já era 40 plus naquela época. E mesmo assim, não era um cara descartável, ainda mais nos tubos, tá ligado? O cara era um mago, então dava pra ver que ia ser muito difícil. E o Medina caiu na bateria das semifinais contra o Color Rendino, que, cara, pra quem conhece o Color, é um cara, tipo assim, absurdo. Um cara que pega altas ondas, teve no circuito por anos, tá ligado? E ele caiu contra o Gabriel Medina. E o Medina que fez uma bateria muito sólida, usando a tática de zona final, inclusive, tá ligado? Que era se posicionar bem e ficar mais deep possível no tubo para conseguir maximizar suas ondas. E já o Kelly Slater, ele caiu na bateria contra o John Florence, nada mais nada menos que o John Florence, que também naquela época buscava seu primeiro título mundial. E essa foi uma das baterias mais apertadas e mais loucas assim do campeonato. Os dois trocando notas de, cara, praticamente acima de 9 pontos, brother. Então, assim, a média tava muito alta, bro. Os caras estavam botando notão 8-9, tá ligado? Então, assim, foi acirrada e foi, cara, uma das maiores baterias de todos os tempos. E o Kelly Slater conseguiu vencer por uma diferença muito pequena o havaiano John, que naquela época já era conhecido como, cara, um dos moleques mais fodas do mundo, tá ligado? Como eu falei, né, tipo, tava chegando uma nova geração, então o John também fazia parte dessa geração, mas acabou perdendo pro Kelly, tá ligado? Que caiu na final contra o Gabriel Medina, o moleque que chegou chegando, tá ligado? A estrela do momento, o jovem Gabriel Medina que buscava seu primeiro título mundial.
e o primeiro título mundial pro Brasil também. Então, chegando nas finais, o Medina começou abrindo, cara, com uma nota muito alta e muito sólida. A bateria começou muito intensa, muito arremada, muita disputa, mas o Medina conseguiu abrir com, cara, uma nota muito sólida, um tubo, cara, perfeito, e o Kelly não ficou pra trás. Logo em seguida pegou um tubo, cara, um canudo assim perfeito, brother, saiu na baforada. E logo nas primeiras ondas, os dois já tinham uma nota muito alta. E, cara, aquela bateria foi um show técnico, foi uma aula de surf, uma aula de, cara, como surfar bem, tá ligado? E surfando muito, brother, encaixando os tubos até o último segundo, tá ligado? Com muita técnica, muita precisão. E, cara, sem medo, botando pra baixo mesmo e mostrando que, cara, ele era o cara, tá ligado? E o nosso tio Kelly, o nosso careca, não ficava pra trás, mostrando também que a experiência conta muito, tá ligado? Principalmente nessas ondas de risco. E faltando poucos minutos para o final da bateria, cara, o Gabriel pega uma onda bizarra, segurando até o fim, tá ligado? Da linha, e, cara, conseguiu um 9,87 bem já no finalzinho da bateria, brother. E, cara, depois dessa onda, o Kelly precisava, assim, de um milagre, brother. Mas como a gente sabia que o campeonato tava, assim, altas ondas muito constantes, não demorou muito pro Kelly pegar uma onda gigante, tá ligado? E conseguir ficar para com o Gabriel Medina. Mas, infelizmente, a nota não foi suficiente e o Kelly acabou perdendo pro Gabriel. Que essa vitória, cara, foi um passo muito decisivo e muito importante pro título dele no final daquele ano. E o Gabriel venceu por 18,96 contra 18,93 do Kelly. E essa foi considerada uma das baterias mais apertadas, assim, da história do Campeonato Mundial de Surf da WSL. E, cara, foi muito louco, tá ligado? Eu lembro que o Brasil, tudo assim, começou, cara, a se contagiar com aquele moleque que tava carregando o Brasil nas costas. E, cara, dando muita experiência da gente ganhar nosso primeiro título mundial. E, particularmente, cara, eu acho que, cara, essa bateria foi o que diferenciou o Gabriel, sabe? Porque, pô, tu pode surfar bem na Gold Coast, em Portugal, no Rio, tá ligado? Mas, cara, agora tu se provar numa onda de consequência, que é chopo, brother. Assim, acho que é o que separa os meninos dos homens, tá ligado? Então, o Gabriel foi cirúrgico, cara, demonstrou muita técnica, habilidade pra ganhar o Kelly. E aquela final em Chopo em 2014 entrou pra história. Um Hulk e o Gold, tá ligado? Cara, eu indico super a vocês assistir de novo esse campeonato, porque vale super a pena. E me diz aí vocês, se vocês assistiram essa bateria. Pra mim marcou muito, tá ligado? Eu lembro que, cara, assisti aquela bateria, eu fiquei tipo, meu, cara, que doideira, brother, tá ligado? Fiquei em êxtase, foi absurdo. E eu acho que foi depois dessa vitória que ele teve certeza que ele sim ia ser campeão mundial naquele ano. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Cara, comenta aí o que vocês acharam. Deixe seu like, se inscreve no canal, que vai ter muito mais vídeos. Esse foi só um de vários. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Aloha e boas ondas.